E aí pessoal, tudo bom? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje a gente vai falar sobre exorcismo. A gente começou com espíritos, tipos de mediunidade e agora a gente vai falar sobre exorcismo. Só que essa questão do exorcismo, eu quero deixar claro que eu estou usando esse termo exorcismo de uma forma genérica, tá? Porque dentro do espiritismo essa palavra não é utilizada. Então, como o exorcismo católico tradicional lá da Igreja Católica Apostólica Romana é o mais conhecido, visto em filmes, em histórias de terror e tudo mais, então eu vou ter que falar sobre ele porque eu tenho que fazer a diferença, tá? Tem que fazer essa diferença. Basicamente, essa questão de possessão por uma entidade, um espírito ou até uma divindade, ela é muito antiga, tá? Ela é dos primórdios da vida humana, vamos dizer assim, em sociedade, em grupo, que está quase em todos os fenômenos religiosos. Então, quando a gente vai falar de tradições muito antigas, muito arcaicas, desde o tempo dos humanos caçadores-coletores, os pequenos grupos humanos que existiam no planeta, a gente tem uma perspectiva de que eles tinham como base religiosa as práticas do êxtase e práticas espirituais de êxtase, né? Que a gente genericamente utiliza esse termo xamanismo, tá? A gente usa isso de forma genérica. Só para a gente ter ideia, tá? É um termo genérico, só para a gente ter uma ideia de que é uma prática onde há um processo de êxtase, ou seja, de você entrar em transe, tá? Em muitas delas há utilização de substâncias alucinógenas, alguns tipos de chá, alguns tipos de bebidas fermentadas, cogumelos. Aqui na Amazônia, por exemplo, se utiliza muito chá feito de cipós, tá? É uma infinidade de tipos de coisas que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Então, o que acontece? Dando um salto aí histórico muito grande, só para situar vocês, existe um período da Igreja Católica que vai haver uma perseguição a vários tipos de prática dessas antigas tradições, tá? Então eu recomendo, oxe, que eu tenho aqui. Eu recomendo, se vocês quiserem estudar isso mais a fundo, O Queijo e os Vermes, do historiador Carlo Ginzburg, tá? Que ele vai falar sobre esses tipos de tradições na Itália, nesse período medieval e final da Idade Média, tá? Tem esse aqui, Os Andarilhos do Bem, os Benadanti, e tem esse aqui, que são histórias noturnas dele também. Dá pra ver aqui? Tá. Não falam, esses textos não falam exatamente sobre exorcismo, mas falam sobre essas tradições de êxtase, de desdobramento, de viagens noturnas, de espírito sair do corpo da pessoa e lutar, e feiticeiras e bruxas e lobisomens. Ele explica tudinho isso através de processos da Inquisição, tá? Então, o catolicismo vai formar aquele santo ofício de processual, mesmo de processar bruxas e tudo mais, por causa disso. Então, eu vou colocar aqui algumas imagens que a gente sabe que a tradição da escrita era quase que específica dos padres, dos sacerdotes na Idade Média, na Europa. Tá? Então, os vários padres vão ser responsáveis por criarem textos para fazer essa análise teológica sobre tipos de demônio, tipos de anjos, tá? E que vem muito uma construção ainda muito primordial ainda de inferno. Porque o inferno mesmo ele vai se estabelecer muito bem lá com Dante de Alighieri, tá? Lá na Divina Comédia. Ainda na Idade Média, no início da Idade Média e o meio, ainda não se sabia exatamente uma ideia assim muito fechadinha sobre purgatório, inferno, tá? A Bíblia não se debruçava muito sobre esse assunto. Então o que acontece? É esse processo de perseguição, tá? E existem a formação de técnicas para a retirada dos demônios dessas pessoas. Então,
Basicamente, a Igreja Católica condena todo tipo de prática de magia e prática de feitiçaria e de necromancia, tá? Necromancia, lembra lá que eu já expliquei, é o culto aos mortos, essa questão de você querer entrar em contato com a alma penada do espírito dos mortos, tá? A Igreja Católica condena isso desde o Antigo Testamento, tá? Então, basicamente, eu vou deixar aqui o exemplo de dois padres contemporâneos a nós aqui, né? Que são exorcistas. Um ficou muito famoso, que é o Padre Amorque. Ele ficou muito famoso, faleceu em 2016, se eu não me engano. Tem um filme dele na Netflix. Não sei se ainda está na Netflix. É interessante, recomendo vocês lerem. Ele foi, vamos dizer assim, um dos últimos grandes exorcistas, mas tem um padre também ainda jovem, lá de Portugal, que está fazendo um sucessozinho assim na internet, falando muito sobre exorcismo, que ele é um exorcista. Então, a Igreja Católica, o Vaticano, vai criar uma escola específica para treinar exorcistas, tá? E aí, inclusive, eles estabelecem várias fases desse processo da pessoa começar a flertar com energias diabólicas e com seres diabólicos, tá? E por causa dessa tradição lá do período medieval, isso vai ser muito associado às mulheres. As mulheres vão ser constantemente perseguidas pela Igreja Católica, desde uma imagem ruim de Eva, lá do Jardim do Éden, e assim por diante, tá? Uma imagem de sujar, a imagem de subjugação da mulher. Então, tem a questão da perseguição às bruxas, tá? E como eu falei para vocês lá no vídeo de espíritos, lá no século XIX também, a maioria das pessoas que vão se destacar como médiuns vão ser mulheres e até crianças, meninas, tá? O que eles vão dizer, esses padres, exorcistas, tanto no passado quanto no presente? Que os demônios, eles tentam as mulheres, principalmente através do sexo, da inveja, da luxúria, né? da vaidade, tá? E elas vão tentar os homens, tá? Vão fazer os homens fraquejarem, várias formas diferentes, tá? Abandonar, a praticar vários tipos de pecados. A intenção, no entendimento católico, a intenção dos demônios é fazer com que os seres humanos pratiquem o pecado para eles se afastarem de Deus. É basicamente isso, tá? E eles vão diferenciar esse tipo de sedução, vamos dizer assim, esse processo há um processo de sedução até você chegar no processo de possessão demoníaca, tá? Então eles dividem assim, vou ler aqui para vocês. Vou colocando aqui na tela. Tentação, tá? Esse início da sedução, vamos dizer assim, que essa fase de tentação hoje, no nosso momento, é esse flerte que as pessoas têm de começarem a ler coisas sobre demônios, sobre espíritos. Uma coisa que esses padres constantemente falam é frequentar casas espíritas. É um pecado mortal para a Igreja Católica, tá? Eu sei, você daqui da região amazônica, do norte do Pará, do norte do Brasil, e até do Nordeste, você se considera católico e você vive em casa espírita e você vive em casa de Umbanda. Pois é, saiba que para a sua religião, oficialmente, isso é um pecado absurdo, tá? Tenha isso em mente. E é esse processo de tentação. Você frequentando esses ambientes, você começa a ser tentado por forças diabólicas, tá? E aí vem o processo da opressão e da obsessão. Ou seja, é uma espécie de perseguição. A pessoa começa a ter muitas visões, ela ouve coisas estranhas, ela vê luzes, ela tem sonhos estranhos com seres ruins, com demônios, esse tipo de coisa, tá? Que é comum em várias pinturas medievais, tá? De demônios estarem deitados junto com as pessoas na cama ou andando pelo quarto das pessoas, tá?
é esse processo de tentação, obsessão e opressão, tá? Então o demônio começa a afastar você das pessoas, você começa a se ficar mais recluso, você não começa a bater bem na cabeça. E aí tem a vexação, começa a aparecer machucados, começa a aparecer, né, escoriações, você passa mal, fica doente, esse tipo de coisa, tá? Tipo, a sua temperatura corporal altera, você fica com febre do nada, esse tipo de coisa. Infestação seria o ambiente. Então, a casa está com influências demoníacas, tá? Uma casa. Então, a gente normalmente chama de casa mal assombrada, por exemplo. Só que no caso do catolicismo, ele entende que essa casa ela está sendo infestada por energias diabólicas. Entendam, são demônios do inferno, tá? Não são espíritos dos mortos, são demônios do inferno, tá? Inclusive nesse processo de tentação, de vexação, de opressão e obsessão, esses demônios vão brincar com a mente da pessoa e vão fazer a pessoa ter visões dos seus parentes, normalmente de parentes que não gostam, que tem medo, né, para a pessoa ficar incomodada, se sentir, né, ruim, até chegar ao processo da possessão demoníaca. Então o demônio toma conta da mente da pessoa e aí causa vários tipos de confusões e tenta controlar a vida da pessoa. Tá? Tenta controlar a vida da pessoa, tá? O que acontece? O padre Amorc, por exemplo, escreveu vários livros e um dos livros ele inclusive conversa com psiquiatras sobre essas questões. E aí, eu inclusive estou convocando um amigo meu, o Beval, pra gente fazer uma live ou um vídeo que eu posso fazer uma edição, da gente conversando sobre esses livros, porque ele tem todos os livros do Amorc. Eu ainda vou pegar emprestado, tô esperando a pandemia passar, mas ele tem todos os livros. Ele conheceu, daqui de Belém do Pará, ele conheceu 2 padres exorcistas. E o que ele me contou, deixo logo de antemão para vocês, é que a maioria gritante dos casos, esses padres dizem ser de problemas psiquiátricos, problemas emocionais. Eles inclusive recomendam que a pessoa vá ao psiquiatra, vá ao psicólogo e tudo mais. E aí não havendo solução, aí eles entram com um processo mais forte aí de até serem convencidos, né? Que é um processo de obsessão e de possessão demoníaca. A possessão demoníaca é algo muito extremo. Nesse documentário do Padre Amorc, tem um momento de possessão demoníaca que ele precisa fazer, ao estilo exorcista, ele tem que sentar do lado da mulher e fazer as orações, né, de libertação, tá? E é basicamente isso, as pessoas acabam se livrando do demônio através de uma intervenção do padre que traz forças de Jesus Cristo, de Deus, para afastar aquele demônio, tá? No caso do espiritismo, o que acontece? O Allan Kardec, ele vai diferenciar, lembra que eu falei, né? Existem classes de espíritos. Agora estamos falando de espíritos, de pessoas desencarnadas, tá? Não estamos falando de demônios. O espiritismo não concebe essa ideia de demônio. Criaturas, principalmente anjos caídos, né, que vão se tornar seres grotescos. Existem espíritos de pessoas falecidas que num processo de obsessão lá no plano espiritual, elas ficam tão agressivas, carregadas de tanto rancor, de tanto ódio, tanta inveja, tanta avareza, que elas começam a sofrer uma espécie de modificação do seu perispírito a partir dessa força mental toda, tá? E isso é facilmente explicado porque, assim, se você olhar para nós, pessoas encarnadas e tudo mais, nós modificamos o nosso corpo, não é? A gente corta o cabelo de formas estranhas, a gente usa piercing, a gente cobre o corpo com tatuagens, a gente coloca próteses, as mulheres colocam seios, nádegas,
Várias pessoas tomam vários tipos de substâncias para modificarem o seu corpo, tá? Lentes, por exemplo, de contato com cores coloridas, os dentes coloridos, enfim, fazem plásticas no rosto. E aí tem aquelas pessoas que praticam a body modification, né? Então as pessoas colocam prótese para fazer chifre. Então pensa assim, se no mundo físico as pessoas fazem isso, por que no mundo espiritual não fariam também, tá? Essa é a explicação espírita. Para quando aparece um espírito numa forma grotesca, tá? Então eles vão classificar, existem os espíritos de luz esclarecidos e existem os espíritos sofredores. E aí num processo de sofrimento, eles vão ficando agressivos, violentos, vingativos, tá? Uma rixa que ficou para trás, uma pessoa foi assassinada. A culpa da morte, vamos dizer assim, dela foi do outro. E aí ela começa um processo de perseguição do outro, tá? Tem até um anime japonês chamado Bleach, que eu gosto muito, bem famoso, que ele tem esses elementos. Ele mostra no desenho esses elementos. Então, lembra que eu falei do cordão de prata, que o espírito sai do corpo e aí ele fica ligado por um cordão de prata? No Bleach aparece uma corrente. E tem os Holons, que são espíritos de seres humanos que foram se transformando, tomando formas grotescas para perseguir outros espíritos, né? E eles comem os outros espíritos. Aí no mundo espírita existe a questão dos espíritos vampirizadores. Então acontece que os espíritas dizem muito que a pessoa que é usuária de drogas, a pessoa que é alcoólatra, a pessoa que é viciada em sexo, a pessoa que tem vício no tabaco, outros tipos de substâncias, ela acaba atraindo espíritos que também são viciados nessas substâncias, e esses espíritos ficam mexendo na mente da pessoa para a pessoa consumir aquilo, porque quando a pessoa consome aquilo, ela libera uma espécie de energia no corpo, né? E aí os espíritos ficam se alimentando dessa energia, então são espíritos vampirizadores, tá? Mas no espiritismo, basicamente, a gente tem 3 classificações, vamos dizer assim como no catolicismo tem aquelas, no espiritismo tem 3, que a gente pode chamar de obsessão simples, que é esse processo de sedução, que o espírito começa a rodear a pessoa por algum tipo de interesse, seja ruim ou seja de sugar a pessoa. E aí você começa a sentir algumas coisas estranhas e tudo mais. Há o processo de fascinação, que é quando já há uma interferência na mente da pessoa. A pessoa começa a ter muitos pesadelos, a pessoa começa a ter desejos ou sentimentos que ela acha que não são delas. Isso acontece muito dentro de centro espírita e fora de dentro de centro espírita, é que as pessoas acham que o indivíduo é médium. Fala assim, não, porque você tem mediunidade. Dentro das casas espíritas, comumente se diz, as diretrizes, né, as pessoas responsáveis dentro das casas espíritas dizem que nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa não é médium, é porque ela está num processo obsessivo, tá? De obsessão do espírito, de um espírito. Então, como esse espírito está constantemente ligado a essa pessoa, aquele véu que separa o mundo físico do mundo espiritual começa a ficar muito tênue. E aí a pessoa começa a ouvir coisas, começa a ver coisas, começa a ter sentimentos estranhos, começa a ter fenômenos que a gente consideraria mediúnicos, mas eles não são exatamente mediúnicos porque eles estão no processo de aproximação. O espírito está muito próximo, muito ligado à pessoa, tá? E aí há o processo final, que seria o processo mais avançado desse processo de obsessão, que é a subjugação. É quando a pessoa está completamente tomada por esses obsessores, né? 1 ou 2 ou 3, enfim, quem seja. Uma falange inteira. E aí é um processo mais rigoroso. Dentro das casas espíritas, o processo de retirada desses espíritos, afastamento desses espíritos, é diferente da Igreja Católica. A Igreja Católica vem com uma autoridade, que seria o padre, o sacerdote, que vem armado de água benta, a cruz, que são símbolos sagrados que incomodam os demônios, e aí utiliza meio que uma força divina, né, uma imposição de força, de autoridade sobre aquele demônio para ele abandonar. Existe aquela coisa de descobrir o nome do demônio, né, também.
E no mundo espírita não é bem assim. No mundo espírita é muito diálogo. Então você vai ver que o processo de desobsessão dentro do mundo espírita, ele leva meses, meses. E aí a explicação é, você não ficou num processo de subjugação do dia para a noite. Então você não vai sair dele do dia para a noite. Então você vai ter que frequentar muito as casas espíritas, muitas vezes, para tomar água fluidificada. Você vai ter que assistir às palestras, porque aqueles espíritos sofredores ou agressores, eles precisam ouvir as coisas que estão sendo ditas nas palestras, eles precisam ser atendidos pelos os espíritos esclarecidos, né, os espíritos de luz que estão no plano espiritual, e inclusive aqueles que estão encarnados também, que vão falar com o indivíduo, o hospedeiro, vamos dizer assim, que não é bem um hospedeiro, mas tudo bem. Mas a pessoa que está sendo obsediada, ela precisa ter um atendimento, e ao mesmo tempo que ela está sendo atendida, ou o espírito obsessor, ou um, ou dois, ou três, também vai estar sendo atendido, tá? E nesses processos há muito choro, ranger de dentes, bater perna, bater braço. Já vi muito, ixi, desde criança. Não é como os filmes, né? Você não vê as coisas voando, você não vê as pessoas vomitando na cara do outro. Há um pouco de xingamento, realmente. Tô falando da minha experiência dentro do espiritismo e de Umbanda. Nunca vi um exorcismo católico, nunca estive presente num exorcismo católico. Já vi um protestante, né? Os protestantes são bem parecidos com o católico, só que o pastor não é exatamente um padre, não é um exorcista formado pelo Vaticano, ele não tem um papel assim de sacerdote mesmo, com batina e tal. Ele utiliza a Bíblia, utiliza salmos específicos e muito dessa coisa da imposição, né, da força, vamos dizer assim. No espiritismo é muito bate-papo, é muito conversar com o espírito, tentar trazer a entidade para um raciocínio lógico, ela desistir de um projeto de vingança, ela desistir de um apego àquela pessoa que está encarnada, um apego àquela situação, né? Muitas vezes, quando um parente nosso vem a falecer, e nós ficamos pensando muito, muito ligados a ele sofrendo lá do outro lado, ele fica próximo, ele não quer ir embora, ele quer ficar próximo. Há essa conexão mental, tá? Esses são os mais fáceis de conseguir vencer no diálogo, né? Um dia eu faço um vídeo, já tá grande o vídeo, né? Um dia eu faço um vídeo só contando as experiências que eu já tive. Mas é basicamente isso. E é por este mesmo motivo que também o espiritismo tem uma forte relação com o campo profissional da psicologia e da psiquiatria. Principalmente no início do espiritismo aqui no Brasil, no início do século XX, era muito comum os grupos espíritas estarem cheios de médicos e psiquiatras. Não é à toa também que quando você fala sobre espiritismo, sempre vem imagens, ideias e literatura de espíritos que são médicos, tá? Eu quero convidar umas pessoas que já estão na área da psicologia, da psiquiatria, para conversar um pouco sobre isso também, né? Porque é muito interessante. Muitas pessoas justificam atos de violência e tudo mais por possessão demoníaca, né? Justificam atos de possessão demoníaca, mas na verdade você vê que, como já me contaram, de uma moça que ela tinha tido um aborto espontâneo, e aí, depois que ela teve esse aborto espontâneo, ela começou a ter possessão demoníaca. Entende? Acho que o Freud também tem vários textos, vários não, mas tem textos sobre isso. Então um dia eu vou sentar para estudar melhorzinho isso para trazer para vocês, tá? Por enquanto é isso. Deixe nos comentários aqui dúvidas. Eu quero reunir as dúvidas desses 3 vídeos para a gente dialogar lá no Instagram, numa live, ou no IGTV, não sei, nos comentários do post. A gente vai vendo aí, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.